pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro Filosofia do Espírito. E hoje falaremos, dando continuidade ao nosso vídeo passado, que eu comecei a falar sobre a civilização egípcia, né, sobre o Egito, e hoje falarei um pouquinho sobre a religião, a crença religiosa daquele povo naquela época, que tem muitas semelhanças, assim, tem algumas semelhanças com a doutrina espírita, né? Eles traziam crenças já naquela época que hoje a doutrina espírita também defende. Bom, primeiramente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Lembrando, pessoal, que seria muito legal da parte de vocês se vocês acompanhassem os nossos patrocinadores e dessem preferência, né, àqueles comércios que patrocinam o nosso canal, porque é uma forma também de deixar a mensagem de que eles estão em sintonia com a mensagem do canal, né? E eles nos ajudam na divulgação da mensagem da doutrina espírita e também do bem, né? Gostaria de convidar a todos a participarem do Clube do Livro, que é uma parceria entre o canal Rossano Sobrinho e a livraria Novos Rumos. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone que vai estar na descrição desse vídeo, que você vai receber todas as informações necessárias, certo? Adquiram também um novo livro do Rossano Sobrinho, Construtores da Nova Era, um livro maravilhoso, um romance espírita que vem trazendo a história de Rubens e Sofia, né? Eu sempre falo em meus vídeos sobre este livro. Não deixe de adquirir a obra. Bom, vamos lá. Nós sabemos que muitos povos na antiguidade eles eram politeístas, né? Ou seja, acreditavam na existência de vários deuses. O Egito também era politeísta e dava as explicações, né? Todas as causas, harmonias e desarmonia de que a civilização enfrentava era explicado pelos deuses, pelo humor, pelo agrado ali, né? Pela satisfação dos deuses responsável por essas harmonias. Então, tudo era atribuído, a causalidade de tudo era atribuído a esses deuses, pela satisfação de cada deus. E nós temos, no último vídeo eu falei sobre a enchente, né, do rio Nilo, que tornava aquela terra muito produtiva, fertilizava o solo e mantinha a civilização. Então o rio Nilo era uma fonte de vida daquela civilização, certo? E as enchentes, né, a história ali do Nilo, as explicações do rio Nilo também eram consequências de uma história mitológica, que era de Ísis e Osíris, né? E eu vou ler a parte da história que fala a explicação atribuída às enchentes do rio Nilo. Resumidamente, assim podemos entender o mito de Osíris. Osíris e Ísis eram deuses, filhos da deusa do céu Nut, papel materno de proteção da agricultura, e do deus da terra, Ren, papel fecundante. Eram irmãos e esposos, ou seja, os dois eram irmãos e esposos, e era uma característica predominante, né, entre os deuses, né? Eles, ao mesmo tempo que eles eram irmãos, eles se casavam. O deus Sete, também irmão de Osíris e Ísis, matou por ciúme e inveja, matou Osíris, prendendo-o num sarcófago e atirando ao Nilo. Ísis saiu em busca do irmão esposo, encontrou seu corpo preso e um pilhar feito com a madeira do sarcófago original. Deitou-se sobre o morto e concebeu um filho, Horus. Sete, porém, encontrou o cadáver e o esquartejou, espalhando em pedaços. Encontrando os restos de Osíris, Ísis teve a ajuda do deus Anubis,
que embalsamou o corpo, sendo a origem do costume de mumificação. Osíris renasceu e foi para o mundo inferior, onde tornou-se juiz dos mortos. Ou seja, quando há um período de seca, né, e a terra não fica fértil, seria a simbolização da morte de Osíris. E quando há as enchentes, né, e o solo fica fertilizante, seria a ressurreição do Deus. E as enchentes seriam explicadas pela lágrima de Íris, que ao ir em busca e perceber a morte do esposo e irmão, ela chora, e esse choro seria a causa das enchentes. Mas o que eu acho interessante seria essa parte de que Osíris ele ressurge e vai para o mundo dos mortos fazer o julgamento, né? E tem um caráter ético e moral na religião dos egípcios. Por quê? Porque eles acreditavam que quando a alma, né, quando a alma saía do corpo, que o corpo era o templo da alma, ela levava um tempo para sair do corpo e chegar no reino para o julgamento, de frente a Osíris. Por isso que eles tinham esse costume também de mumificar os corpos, né? Essa questão. Para proteger o corpo, até a alma, de se desvincular do corpo, que a doutrina espírita também acredita, né? Que há a alma e há uma desvinculação do corpo, né? Que o suicida, por exemplo, não faria imediatamente esse desligamento do corpo, né? A pessoa materialista também, o suicida ficaria ali acoplado ao corpo, né? Mas aí é outro detalhe. E o caráter moral é que para você se apresentar, os egípcios acreditavam nisso, que para você se apresentar a Osíris e entrar na vida além, né, após morte, e herdar a eternidade, você deveria se apresentar sem alguns vícios, como a ira, a inveja, a desonestidade. Essa era a crença deles, né? O furto. Então, se você se apresentasse sem esses vícios, você herdaria a eternidade da vida além. O que significa isso para nós? Significa que quando você atinge um estágio evolutivo, um certo ponto da evolução, você não tem necessidade de reencarnar mais, né? Então, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes nem nesse planeta precisaria reencarnar mais. Então, significa que ele se apresentou sem esses vícios, né? Já atingiu o nível da evolução. E a reencarnação também estava presente na crença dos egípcios, né? Nós temos até um trecho que foi tirado de um livro dos Mortos, né? Que é um livro antigo encontrado no Egito. Que nós temos assim: eu sou ontem, hoje e amanhã. Tenho o poder de nascer uma segunda vez. Antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. Ou seja, eles acreditavam também na reencarnação, da possibilidade da alma nascer de novo, de nós nascermos em outro corpo, né? Então eles acreditavam nisso, como nós espíritas também acreditamos na reencarnação. E a mediunidade também estava presente no costume, na crença daquela civilização, daquele povo, porque há muitos indícios, né? Há várias passagens da aparição de um anão de Bes, chamado Bes, que foi um criador de cabras, se eu não me engano, e que ele aparecia em vários momentos se comunicando com os médiuns, né? É claro que eles não tinham o nome de médiuns, eles tinham outro nome para isso. Hoje nós damos nome a isso de mediunidade, de médiuns que
recebem as informações, né, que podem escutar e ver os espíritos e também ser influenciados por eles. Então eles também acreditavam nessa crença da possibilidade dessa comunicação com pessoas que já haviam morrido. Era uma crença deles também. E eles tinham uma crença de que o ser humano não era feito somente do corpo físico. Eles acreditavam que o ser humano, além do corpo físico, existia o Ba, o Ka, o Asques, o nome e a sombra, né? A pronúncia aí, né, deve ser da linguagem deles, mas que resume o seguinte: o Ba seria a alma, que nós também acreditamos, né? Nós somos corpo, nós temos um corpo físico, mas nós somos um espírito, uma alma. E essa alma, para eles, sobrevive à morte física. Nós também acreditamos nisso, né? Que a morte não é o fim, nós somos espíritos imortais. E engraçado que eles têm um símbolo, né? Uma figura, alguns desenhos, às vezes até mitológicos, às vezes uma ave com corpo, com cabeça humana, para representar cada crença, né? Cada conceito desses. O Ka constituía na força vital, que nós também acreditamos, né? No fluido vital, que quando cessa essa força vital, o fluido vital esgota a vida física, né? Do corpo físico, que seria o mesmo que nós acreditamos. A sombra era o duplo do ser humano e concedia-lhe proteção, que talvez possamos entender ali como o nosso perispírito, né? Seria o duplo do ser humano. É claro que existem conceitos que vai além da nossa crença, né? Eu estou pegando aqui apenas uma semelhança, né? Como a reencarnação, a mediunidade, a crença da imortalidade, a existência do espírito, né? Isso nós também, espíritas, nós acreditamos. E é interessante como que essa crença influenciava também nos costumes, porque a religião movimentava essa civilização, certo? Tinha uma importância muito grande essas crenças para esse povo. Ou seja, tem muita semelhança, tem algumas semelhanças ali com a doutrina espírita, certo? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham um resumo do resumo, para que vocês compreendam um pouquinho da semelhança da crença. Engraçado que a reencarnação e a mediunidade, quando nós estudamos sobre esses primeiros povos, essas primeiras civilizações, nós vamos encontrar ali, né, essa facilidade da crença, da comunicação com os espíritos, com a imortalidade e com a reencarnação. Era algo que estava presente em alguns povos ali da antiguidade. E hoje nós temos tanta dificuldade de aceitar, né? Algo interessante para se pensar. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.